Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A propósito do chumbo do Tribunal Constitucional de várias normas do Orçamento de Estado, nomeadamente a expoliação do subsídio de férias aos trabalhadores e às trabalhadoras do setor público e pensionistas, o Sr. Presidente do Governo Regional e Presidente do Partido Socialista Açores assumiu a sua congratulação com o acórdão do Tribunal Constitucional, avançando desde logo que o seu Governo teria todo o gosto em pagar tais subsídios. Como é evidente, o Bloco de Esquerda não questiona os gostos do Sr. Presidente do Governo Regional. Denuncia, isso sim, a contradição política de quem, há menos de um mês, em sede de discussão do orçamento da região, negou o pagamento deste subsídio aos mesmos trabalhadores e trabalhadoras dos Açores. Acresce que, na sequência das diversas declarações aos órgãos de comunicação social sobre esta matéria, o Sr. Presidente do Governo Regional assumiu perante os açorianos e açorianas declarações que não são verdadeiras e que são, no nosso entendimento, atentatórias da autonomia. Afirmou o Sr. Presidente, e cito, a região não tinha poderes ao abrigo da nossa autonomia para ir em sentido inverso e em sentido contrário à lei do Orçamento de Estado. Fim de citação. Tais declarações são de uma enorme gravidade, acentuando-se o facto de serem proferidas pelo Presidente do Governo Regional e, desde logo, repito, por não serem verdadeiras. A Constituição da República Portuguesa, o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, assim como a Lei de Finanças Regionais em vigor, permitem, à luz da autonomia que consagram, que os órgãos de governo próprio da região decidam, no caso concreto dos subsídios de férias, o seu pagamento ou não, independentemente do Orçamento de Estado. E aprová-lo, aí está a existência da remuneração compensatória na nossa região. Lembro ao Sr. Presidente do Governo Regional que esta discussão sobre o pagamento dos subsídios de férias e de Natal nesta região tem 2 anos, tendo sido feita a quando do Orçamento Regional de 2012 e de 2013. Ora, por ocasião dos cortes de 2 subsídios em 2012, nem o anterior e atual Vice-Presidente, nem o seu antecessor na presidência do Governo, jamais assumiram tal posição. Pelo contrário, apresentaram-no como uma opção política, em linha com o Orçamento da República, nunca negando a possibilidade, no quadro da autonomia, de a tomarem ou não. Aliás, na recente discussão do Orçamento Regional, o Sr. Vice-Presidente, instado pelo Bloco de Esquerda para clarificar se não pagava o subsídio de férias em virtude do memorando de entendimento assinado entre a região e o Governo da República, a resposta não podia ter sido mais clara. Não havia, para o caso, qualquer relação de causa e efeito. Nunca, até hoje, tínhamos assistido por parte dos mais altos representantes de cargos de governo próprio da região a negarem os poderes autonómicos para efeitos de cálculo político. Como demonstrei, não são verdadeiras as declarações do Sr. Presidente, mas são ainda mais graves, porque o dever do Presidente do Governo de uma região autónoma só pode ser a defesa da autonomia, com todas as suas prerrogativas, e nunca ser ele próprio a negar essas mesmas prerrogativas para efeitos políticos imediatos. Tanto mais graves são as palavras do Sr. Presidente do Governo Regional num contexto político em que a autonomia sofre, por parte do atual Governo da República, o mais anti-autonomista desde 1976, o mais vil ataque de que temos memória. E os exemplos deste ataque, que são muitos e variados, têm sido muito justamente denunciados quer por partidos políticos nesta Casa, quer por organizações, quer por cidadãos e cidadãs individualmente. Considerar que a autonomia está debaixo de fogo por parte do Governo PSD-CDS não é mera retórica nem figura de estilo. É, antes de tudo, uma triste constatação a que a vida nos tem obrigado. E tudo o que a autonomia dispensa é ver a segunda figura política da região menorizar, aos olhos do Governo da República, a própria capacidade e os poderes da autonomia. Foi, pois, Sr. Presidente do Governo, um mau serviço prestado aos açorianos e às açorianas. Tão ou mais grave, lamento dizê-lo, do que a perigosa proximidade das políticas económicas do seu Governo às imposições da Troika. Comungamos com os açorianos e açorianas que, a par da democracia, a autonomia é um valor maior e, por isso mesmo, convidamos o Sr. Presidente do Governo Regional a corrigir as declarações que proferiu. Disse.